Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Kara Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje a gente vai continuar, com esse tema ali, a questão dos equívocos da ciência, discriminação dos gêneros, a parte 2. Então, nessa aula, a gente vai continuar conhecendo aí grandes mulheres que fizeram diferença para a ciência. Então, aqui, vamos começar com um Pense e Responda. Quantas mulheres estão presentes nessa foto? Vou dar aí, alguns segundinhos para vocês analisarem. Conseguiram encontrar, gente? Somente uma mulher, isso mesmo. Então, essa é uma foto, que dizem que é a foto mais inteligente de toda a humanidade. Então, daí foi o quê, gente? Foi uma conferência lá em Solvay, tirada em 1927, onde os maiores cientistas, da nossa época aí, estavam presentes. E a minha pergunta é, quantas mulheres? Só uma? Estou aqui para provar que não, gente. Para que essa foto, fosse realizada, o trabalho de muitas mulheres foram necessárias. Por quê, gente? Quantas mães, gente, tem aí, por trás desses homens? Quantas professoras, quantas esposas cuidaram ali dos seus filhos para que seus maridos, pudessem trabalhar? Quantas mulheres desistiram das suas carreiras ali pela família e quantas mulheres criaram, lavaram, passaram e alimentaram ali esses homens. Então, gente, eu posso provar que muitas mulheres foram necessárias aí para que essa foto fosse possível. Além da nossa querida Marie Curie, que a gente falou na nossa última aula. Então, gente, para começar aqui, vamos falar de uma grande mulher que esteve por trás desse grande homem. Então, a gente tem aí a Mileva Marique Einstein, gente. Pelo nome já sabem, É a primeira esposa do Albert Einstein. Então, vocês vão conhecer aqui um pouquinho aí dessa história, da história dessa grande mulher e ver como que ela está por trás de tudo. Então, a Mileva, para que ela pudesse estudar, foi preciso ali uma autorização do Ministério de Educação da Sérvia, para que ela frequentasse ali as aulas de física, que eram somente para os meninos. Então, o pai ali da Mileva, ele teve que lutar, para que a sua filha pudesse estudar, gente. E ali, durante a faculdade, Mileva, ela também fez física, inclusive estudava ali com Einstein, que foi onde eles se conheceram. Então, a Mileva tirava notas mais altas, até mesmo ali que o Einstein, e em 1900, ela estava prestes a se formar e ela foi aprovada em todos os testes, ela tinha boas notas, menos no exame oral. Isso mesmo, gente. O avaliador, que era um homem, aprovou ali todos os alunos homens, mas a Mileva quase zerou, ele não aprovou ela, gente. Então, como é meio estranho, Porque ela tinha nota para passar em tudo e só zerou ali do teste oral, Será que teve ali alguma questão misógina? Talvez sim, talvez não, Nunca saberemos. E ela também, gente, ela revisava os cálculos de Einstein. Inclusive, muitos historiadores falam que ela que fazia ali os cálculos. Ele tinha ali as ideias, mas ela que revisava os cálculos, porque ela era muito boa nessa parte de cálculos, Ao contrário de Einstein, que não era tão bom assim. Então, ela pesquisava os dados científicos, ouvia ativamente as ideias ali do Einstein e, mais tarde, deu a origem ali às suas famosas teorias. Então, documentos históricos ali sobre a Mileva Marique apresentam o quê? Indícios de que ela desempenhou um papel relevante no desenvolvimento da teoria da relatividade. E olha só que detalhe aqui, Na primeira versão dos artigos de Einstein, o nome dela aparecia como coautora, mas nas próximas edições o nome dela foi retirado. Olha que injustiça, gente. Além disso, gente, foram encontradas várias cartas ali de Einstein que ele trocava com a Marique quando ela ia visitar a família dela, e ele falava assim, tinha várias referências nessas cartas que ele usava os termos o nosso trabalho, a nossa teoria da relatividade, o nosso ponto de vista ou os nossos artigos, Então, sugerindo ali a colaboração intelectual que a história oficial pouco reconheceu. Outro ponto, é que ali, quando Einstein recebeu o Prêmio Nobel de 1921, ele foi completamente destinado a Marique,
Então, ali dizem que foi um acordo ali firmado durante o divórcio, né? Depois de um tempo, apesar de todo o trabalho da Marique, né? O Einstein acabou casando novamente, né? Ele se separou da Marique. E essa decisão, né, dele destinar todo o dinheiro para ela teria sido apenas uma compensação financeira formal ou também foi um gesto de reconhecimento, ainda que indireto, da contribuição de Marique, né, que ela ofereceu ali para o trabalho científico de Einstein. Né? Então, diferente aqui, ó, que a gente viu lá em relação a Marie Curie, né, que o marido dela lutou para que ela fosse creditada, né, para que ela recebesse também ali o prêmio Nobel. Né? Nesse caso, infelizmente, Marique foi até retirada ali do artigo o nome dela. Né? Então, infelizmente, essa grande mulher não teve o reconhecimento que ela devia, né, que era devido a ela, que ela merecia. Né? Então, aqui, ó, achei essa imagem que eu achei maravilhosa, que fala assim, ó. A história escolheu lembrar de Einstein, mas nós escolhemos lembrar de Mileva. Então, essa questão, gente, essas questões nos levam ali a refletir sobre quantas vozes femininas foram silenciadas ali na história da ciência, quantos feitos foram atribuídos exclusivamente a grandes nomes masculinos e não carregam também a marca invisível de mulheres brilhantes que, por preconceito e desigualdade, nunca receberam o devido crédito. Então aqui, ó, vamos conhecer a história de uma outra grande mulher, Lise Meitner, né? E a frase dela é: a vida não precisa ser fácil. O que importa é que ela não seja vazia e este desejo me foi concedido. Né? Então a história aqui também da Lise Meitner, ela me deixa muito triste, porque infelizmente, né, ela não conseguiu também ser reconhecida e ela tinha, o trabalho dela era muito mais difícil. Mas apesar de toda a dificuldade, né, ela reconheceu e ela fala exatamente isso, que não importa o trabalho, desde que a sua vida não seja vazia. E ela realmente fez história, ela teve grandes contribuições. Então, ó, ela tinha ali o título de doutora, né, e o seu trabalho, por ser mulher, ela não era remunerada, gente. Ela não podia usar os laboratórios nem os banheiros. Olha só que tristeza, né, gente? E a sua pesquisa ali em radioquímica foi realizada em um espaço que era um porão úmido. E por várias décadas ela trabalhou com outros cientistas de renome para encontrar ali o processo de reação nuclear. E ali com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, por ser de origem judia, ela precisou fugir ali da Alemanha, né, no meio da pesquisa, porém as suas análises ali do resultado foram feitas à distância. E outro cientista recebeu o prêmio Nobel e ela nem foi citada, gente. Olha que tristeza, que injustiça. Né? Então, ela fez ali a descoberta, né? Ela ajudou ali na descoberta da fissão nuclear, né? Contudo, apenas ali o Otto Hahn recebeu o prêmio Nobel de Química em 1944. Né? Então, a exclusão da Meitner, né, é considerada uma das maiores injustiças da história ali do Nobel, que foi um reflexo ali do preconceito de gênero e do contexto político da época. Né? Um reconhecimento tardio, gente, veio em 1997, ó, 1997, muitos anos depois. Né? Quando o elemento, né, de número atômico 109 foi oficialmente batizada como meitnério. Né? Então, isso mesmo, gente. A gente tem lá na tabela periódica um elemento químico em homenagem a essa grande mulher. E não, isso é para poucas pessoas, viu, gente? Então, ela, pelo menos, teve esse reconhecimento póstumo. A nossa próxima grande cientista, gente, é a Maria Curie. Né? E agora eu vou traçar aqui um panorama, né, das diferenças de época e a questão dos preconceitos que foram, né, realizados contra essas mulheres. Então, a Maria Curie, em 1670, né, ela trabalhou com a questão da astronomia, né? E a frase dela é: sexo feminino, assim como o masculino, possui talentos da mente e também do espírito. E pensa uma mulher que teve um espírito forte e uma mente forte para suportar tudo aquilo que ela precisou passar, gente. Então, né, assim como outras grandes mulheres, o pai dela teve que lutar ali para que ela tivesse uma boa educação, né? Então, ele mesmo supervisionou ali os seus estudos. E a Maria, ela se casou com o Gottfried Kirch, que era um astrônomo alemão mais famoso ali da época.
Então, ali com esse seu marido, ela aprendeu muito, ela também já estudava, ela gostava muito da história. Ela, antes de casar mesmo com ele, né, ela já estudava astronomia. E aí o casal, gente, ele trabalhou fazendo observações e cálculos ali para produzir os calendários, que eram extremamente precisos, e também descobrir ali a posição dos objetos celestes, incluindo planetas, cometas e estrelas, gente. E ela foi a primeira mulher da história, gente, que o quê? Que descobriu um cometa, né? E lá no começo, essa descoberta foi creditada ali ao seu marido. Isso mesmo, gente. E somente quando ele estava próximo de morrer, que ele deu o crédito para sua esposa. Olha só. Mas pelo menos, né, ela teve ali o reconhecimento ainda em vida, mas a sua condição como mulher a impediu de alcançar um lugar formal ali na Academia de Ciências de Berlim. Então, o seu marido, né, infelizmente, ele acabou falecendo e, né, a pessoa que era mais cotada ali para assumir essa posição, porque ela já tinha todo o conhecimento, ela sabia fazer tudo, gente. Ela era uma mulher extremamente inteligente. Mas eles não permitiram que ela assumisse o cargo, porque eles alegavam que ela abriria precedentes indesejados para outras mulheres. E um outro homem acabou assumindo esse cargo, mesmo ele sendo menos qualificado que a nossa Maria Curie. Né, em vários momentos, ela também foi relegada ao papel de assistente. Né, embora ela tenha continuado ali publicando, e ela ensinou os seus filhos, ela formou ali os seus filhos para o ofício, né, do cálculo de calendários. Porém, os membros masculinos dessa mesma academia, eles reclamavam que ela tinha assumido um papel muito proeminente e era muito visível ali no observatório quando os estranhos a visitavam. Então, a Curie recebeu ordens para se retirar ali para o fundo e deixar as conversas ali para o seu filho. Olha só, eles não queriam que ela fosse vista, gente. Então, a sua história ilustra as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na ciência, sendo o seu reconhecimento limitado pelo preconceito da época. E aí, em contraponto, né, quase um século depois, lá em 1815, a gente tem a Maria Mitchell, outra Maria, gente. E a frase dela é: não veja as estrelas apenas como pontos brilhantes. Tente absorver a vastidão do universo. Então, ó, quase um século depois, né, nós temos uma outra astrônoma. Então, além disso, ela era matemática e também escritora. E também o seu pai, né, ofertou ali uma educação igualitária entre as filhas e os filhos, que era muito raro ali na época. Então, ela começou a observar e estudar as estrelas por conta própria e ela, ó, abriu uma escola para treinar meninas na ciência e na matemática. Olha que pioneira, gente. Né, ela foi a primeira astrônoma profissional nos Estados Unidos e a segunda mulher a descobrir o cometa, né, sendo a primeira a nossa Maria Curie, que infelizmente, né, não teve todo esse reconhecimento. Então, ela atuou ali para reconhecimento das mulheres na área científica, ela protestou ali também contra a escravidão, gente, e lutou junto ali com as sufragistas, né, pelo voto feminino. Então, ó, a Maria Mitchell já viveu ali no cenário de mais abertura, né? Se a gente comparar ali com a nossa Maria anterior. Né? Então, ela foi ali, né, ela já estava ali no momento, né, nos Estados Unidos, que já tinha esse movimento em favor da educação feminina, né? E também essa questão do reconhecimento público. Então, ela viveu um século depois, né, em um período em que os movimentos já tinham melhorado, já tinham ganhado força ali, principalmente nos Estados Unidos. Ela descobriu o cometa que é chamado de Senhorita Mitchell. Né? Então, ela tem um cometa com seu próprio nome, que lhe deu reconhecimento internacional. Né? Ela, inclusive, ela ganhou uma premiação, né, por conta dessa sua descoberta. Ela abriu a sua própria escola, que atendia a crianças brancas e também crianças negras, que foi uma decisão muito polêmica ali para o sistema educacional, né, que trabalhava com essa questão da segregação racial. Né? Então, além de mulher, ela também lutou por essa questão, né, contra o racismo, e também foi a primeira mulher eleita para a Academia Americana de Artes e Ciências, né, e conquistou um cargo institucional como professora de astronomia e diretora do Observatório do Vassar College. E também ela tornou ali um símbolo, né, para várias mulheres de luta pelos direitos e também luta pela educação, além do reconhecimento profissional da ciência.
Então, quando eu fui ler essa história, gente, eu já me alegrei um pouco, né? Porque primeiro a gente viu a história ali da Maria Kish, de todos os preconceitos, né? De como ela foi impedida ali de atuar em cargos importantes pelo simples fato dela ser uma mulher. E aí, depois de quase um século, né, a gente tem a Maria Kish que já conseguiu brilhar, já conseguiu ali lugares de destaque. E agora vamos vir agora um pouco mais para a contemporaneidade. Então, a gente tem aqui a Kate Bowman, né? Então, ela também é uma astrônoma e a frase dela é possível enxergar algo que, por definição, é impossível de ser visto? É isso mesmo, gente. Ela foi uma professora, ela é uma professora, ela ainda está viva, né? Ela nasceu ali em 1989 e ela é uma professora do Instituto Tecnológico da Califórnia, onde ela pesquisa sobre os métodos computacionais para geração de imagens. Então, quando estudante, né, do ensino médio, ela ouviu falar pela primeira vez sobre um telescópio, né, o Event Horizon Telescope, e se apaixonou sobre o tema. Então, ela foi para Harvard, né, super inteligente, com pós-doutorado em ciência da computação, gente. E ela, lá em 2019, aos 29 anos, bem novinha, né, gente? Ela se tornou conhecida por liderar a criação do algoritmo que permitiu gerar o quê, gente? A primeira imagem do buraco negro. Isso mesmo, gente. Daqui é uma imagem do buraco negro. E essa foto só foi capaz, né, de ser realizada, porque era extremamente difícil, né? Ela nunca tinha sido feita anteriormente por causa da nossa Kate Bowman, né? Então, essa conquista não apenas marcou a história da ciência, mas também representou um marco simbólico ali da presença feminina na astrofísica e na ciência da computação, né? Então, ó, a ciência carrega a marca de mulheres que desafiaram ali barreiras e abriram horizontes para as novas gerações. Então, para que a Kate Bowman, né, gente, ela chegasse nesse lugar dessa grande descoberta, de estar à frente aí dessa equipe, de ter esse reconhecimento, foi graças a essas outras grandes mulheres que lutaram, que se esforçaram, né, para que ela pudesse estar nesse lugar hoje em dia. Então, vamos aí para a nossa próxima cientista. Essa daqui é a Rosalind Franklin, né? Então, essa, infelizmente, também ela não teve o reconhecimento devido. Então, os cientistas da época já conheciam, já sabiam ali da existência do DNA, porém a sua estrutura ainda não havia sido descoberta. E ela só foi descoberta por conta do quê, gente? De uma foto, que é a foto 51, que foi capturada, né, através ali do raio-x, né, pela Rosalind Franklin. E, a partir dessa foto, né, depois de alguns anos, o Watson e o Crick, que são famosíssimos aí, né, por ter descoberto, né, a questão da estrutura helicoidal do DNA, né, eles foram creditados com um Nobel, porém eles nem citaram a colaboração da Rosalind Franklin, infelizmente, gente. Então, ela fez esse trabalho ali sobre o DNA e também depois sobre o RNA, e essa daqui é a famosa foto 51, gente. Então, ela que fez essa foto e a partir dessa foto, né, que foi descoberta ali a estrutura do DNA. A nossa próxima mulher, gente, é uma brasileira. Essa daqui, ó, amo ela, assim, de paixão. Ela é a Esther Sabino. E ela fala assim, a frase dela é: meninas, venham ser cientistas. Os obstáculos para as mulheres não são poucos. E muitas vezes são invisíveis e velados, né? Então, a Esther Sabino, ela estuda, né, desde 2006, né, a questão da anemia falciforme. Ela articulou grupos de pesquisa em transfusão de sangue e doenças tropicais, como a doença de Chagas, sequenciou variedades de HIV encontrada no Brasil. E o grande feito dela, gente, que foi lá em 2020, durante a pandemia, né, enquanto pesquisadora, ela coordenou o sequenciamento genético da nova variedade do coronavírus em um prazo de 48 horas. Então, ela, com diversos outros cientistas, né, ela conseguiu fazer esse sequenciamento, gente. E ela, uma grande mulher, estava por trás disso. Juntamente aqui, ó, com a nossa próxima cientista, que é a Jaqueline Góes de Jesus. Então, a frase dela é assim, ó: como brasileira, negra e ainda jovem, me sinto privilegiada, pois esse é um espaço ainda muito restrito e bastante difícil de se alcançar. A gente mostrou ao mundo que é possível, sim, fazer ciência de qualidade, né? Então, ela também estava junto ali, né, desenvolvendo essa pesquisa, né, em relação ao coronavírus,
coronavírus, e ela também estuda ali a questão das arboviroses emergentes e também participou ali do projeto de mapeamento genômico do vírus Zika no Brasil, né? Então aqui, ó, ela junto com a Esther ali foram as brasileiras, né, que ajudaram o sequenciamento do coronavírus. Então isso, gente, só demonstra que mulheres podem sim, né, fazer esses feitos, elas podem sim pesquisar, elas podem ser grandes cientistas e deixar a sua marca no mundo. Então, vamos lá para a nossa questão. Então, quem é a jovem cientista que liderou o desenvolvimento de algoritmos capazes de processar enormes quantidades de dados de telescópios ao redor do mundo, tornando possível obter a primeira imagem do buraco negro e que hoje é considerado um símbolo de ciência colaborativa e de participação das mulheres na tecnologia? Alternativa A, Regina Omar, Kate Bauman ou Alice Ball. Então, isso mesmo, a nossa resposta é a Kate Bauman. Então, finalizamos assim a nossa aula. Espero que vocês tenham sido inspiradas aí por essas grandes mulheres, porque eu fui. Um abraço e até a próxima aula!